A minha vocação religiosa, na verdade, se deve, em primeiro lugar, que eu falei, à devoção da família, à religiosidade. Depois eu tive um tio que estava no seminário, na época, estudando na teologia, participei da primeira missa dele, que inclusive foi pároco aqui na Vila Clementina, Dom Lino, depois bispo em Santarém. A proximidade da minha família com os frades, da paróquia de origem, Santo Amaro da Imperatriz. Então, assim, essa proximidade com os frades, de certa forma, fez com que eu conhecesse apenas os frades, não conhecia outra alternativa. Então, até respondi uma vez a um frade que eu queria ser frade que tivesse a batina da cor do chocolate, né? Sim, tinha um frade em Santo Amaro da Imperatriz, ele se chamava Frei Fidêncio Feldman. E esse frade, além de celebrar o casamento de meus pais, esse frade também tinha uma proximidade com meu avô, minha família, e creio que ele também foi fundamental para que eu pudesse fazer esse discernimento, não claro ainda, mas esse desejo de entrar na vida religiosa, ou na época, o desejo de querer ser padre franciscano. Bom, a confirmação, que eu diria assim para mim, foi decisiva, foi derradeira, embora já tivesse feito o noviciado, feito os primeiros anos da formação inicial para a vida franciscana. A confirmação, ela se deu para mim no retiro de profissão solene. Embora eu já tivesse decidido, mas ainda uma certa dúvida pairava dentro do ar, então no ar. E nesse retiro, com Dom Fernando Figueiredo, no Seminário Frei Galvão, em Guaratinguetá, eu falei para mim mesmo, ou vai ou sai, né? E aí tomei essa decisão no meio do retiro. Eu disse para mim mesmo, olha, é um caminho que não tem mais volta. Tu vai abraçar, tu vai ser fiel, tu vai arcar com todas as consequências. E assim fui, abracei, vivi. Estou aqui. Por viver a vida religiosa dentro da ordem franciscana. Então, o que me chama a atenção nessa vida religiosa que a gente abraçou é exatamente, em primeiro lugar, a fraternidade. Vivemos juntos, trabalhamos juntos, comemos juntos, projetamos juntos, abraçamos a mesma missão, vivemos o mesmo projeto evangélico, né? E isso atrai muito, e tudo isso é sustentado a partir da espiritualidade de São Francisco de Assis. Que espiritualidade é esta? É o anúncio da paz, é a pregação, é a itinerância, é a fraternidade, é a acolhida. São esses valores grandes, né, que São Francisco deixou para nós, e esses valores atraem e são sempre provocações, não são valores estáticos, mas valores dinâmicos, e a gente assim vai vivendo a vida consagrada através da obediência, da pobreza, da castidade, vivendo e dinamizando dentro da gente esse projeto, esse ideal de vida proposto por São Francisco de Assis. A vida consagrada, desde as origens, ela sempre desempenhou uma missão profética dentro da Igreja. E a vida consagrada, ela sempre provocou também, né? Criou alternativas, novas formas de vida e sempre reconvocou também as pessoas a viverem uma vida em conformidade com o Santo Evangelho. Então, a vida consagrada, ela nasceu não em si para trabalhar, mas ela nasceu exatamente para ser um modo cristão de ser, como testemunho, sobretudo um testemunho profético de pobreza, de obediência, de castidade. E assim,
a vida religiosa franciscana, que é um desdobramento dentro das diferentes dimensões de vida consagrada, né? Diferentes ordens e congregações que existem, na vida franciscana nós temos alguns elementos que eu acho muito importantes e significativos. Em primeiro lugar, a importância da escuta da palavra de Deus, sem a qual a gente não tem um norte, não tem um caminho seguro. Em segundo lugar, a espiritualidade franciscana, ela nos ensina muito, mas muito mesmo, a termos assim um olhar de cuidado com a vida dos outros, cuidado com os leprosos, cuidado com os pobres, cuidado com os famintos, né? E isso agora se estende também, principalmente neste ano em que nós celebramos os 800 anos do Cântico das Criaturas, esse cuidado que nós devemos ter para com toda a criação, cuidado com as criaturas. Laudato si, meu Signore, com todas as tuas criaturas. Bom, os desafios nesses 50 anos de vida consagrada não foi apenas um que é o mais importante, o outro menos importante. Eu creio que eu vivi assim muitos desafios de diferentes formas. Às vezes a crise vocacional que me acompanhava, principalmente no começo, se era por aqui ou não o caminho, se eu devia abraçar o matrimônio ou não. São tudo coisas que me inquietavam profundamente, né? Aí depois os desafios de perdas que eu vivi, perda de uma irmã muito cedo, perda da mãe, quer dizer, experiências de morte na família. Então foram tudo elementos assim marcantes, né? Desafios às vezes também no convívio fraterno. Ninguém de nós é santo, ninguém de nós é perfeito, nós somos humanos enquanto frades e como frades também temos que administrar as nossas limitações, e dentro dessas limitações a gente passou também por diferentes desafios, diferentes dificuldades, diferentes problemas. Por outro lado, todos esses desafios, elas também recebem a iluminação por experiências marcantes. E se eu fosse falar de uma experiência que foi determinante na minha vida, quando fiz a primeira experiência de Assis, era frade bem jovem ainda. Então a província me ofereceu a graça de passar um mês pelas terras de São Francisco e lá vivenciar em profundidade aquilo que a gente já tinha estudado, vivido, lido de espiritualidade franciscana. Então eu digo assim que essa experiência Assis, ela moldou ainda mais o meu coração para ser mais frade menor, e hoje agradeço 50 anos dessa história, dessa vida, né? E ao lado disso houveram tantas outras experiências, né? Mas que não dá para contar tudo num livro só, né? São muitas páginas. Então louvo e agradeço a Deus. Até uma coisa assim me marcou num determinado momento. Eu estava em Roma estudando, fazendo curso de espiritualidade franciscana, e um dia fomos convidados para celebrar com agora São João Paulo II, e o sorteio caiu para mim. Eu celebrei com ele no altar ao lado do Papa, né? Aquilo me mexeu profundamente, né? E assim, eu estava vivendo uma angústia muito pessoal, e o Papa também vivendo assim uma angústia consequência do tiro que ele havia levado. Então são momentos assim, e são tantos na vida, tantas experiências assim marcantes que ajudaram a moldar o frade menor que eu sou hoje, com suas grandezas, mas também com suas limitações. Em 1975, quando fiz a minha primeira profissão religiosa, nós estávamos vivendo 10 anos após o Concílio do Vaticano II. Eu diria assim que toda a nossa formação, a espiritualidade, a teologia, que eu recebi pelo menos,
ela repercutia muito os reflexos, os passos novos, né, dados pelo Concílio do Vaticano II, a compreensão da Igreja, a compreensão de mundo, toda essa abertura da Igreja para o mundo que nasceu a partir do Concílio Vaticano II, inclusive a vida consagrada, né, através do documento Perfecte Caritatis. Então nós, assim, de um lado, estávamos assim, muito empolgados, e a gente via também uma igreja aqui no Brasil muito empenhada, né, os bispos, lembra Dom Helder, Dom Paulo Evaristo Arns, Dom Aloysio Lortzscheider, né, e tantos outros bispos, assim, todos empenhados em colocar em prática essas decisões do Concílio Vaticano II. Mas, paralelamente, nós também vivemos nesse mesmo período, nessa mesma época, o regime muito duro da ditadura militar. Isso a gente não pode esquecer, que muitas vezes a gente tinha que ponderar a linguagem, cuidar da linguagem, muitas vezes éramos orientados para não sofrermos também, diga assim, as penalizações ou possíveis repreensões que muitos cristãos dentro da igreja infelizmente vivenciaram. Então a gente aprendeu mais do que nunca, né? Ditadura nunca mais, né? Isso, acho, para mim é uma palavra muito forte, e a gente viveu agora recentemente assim uma grande ameaça novamente, né? Então creio que precisamos estar sempre atentos àquilo que são os deveres de todos, são os compromissos de todos, né? Mas que acima de tudo reine sempre a paz, como primeiro anúncio da nossa missão franciscana, nossa primeira missão evangelizadora. Então a gente vive hoje um tempo, eu diria assim, onde a gente tem mais liberdade, sim, de expressão, a gente pode falar uma teologia aberta, embora às vezes com tendências também de retrocesso, infelizmente, mas eu quero acreditar exatamente diga assim, dessa força, desse reflexo do profetismo do Papa Francisco, que também provoca muito a nós, franciscanos, a, diga-se, sermos uma igreja solidária, uma igreja que comunga com as pessoas pobres, uma igreja em saída, né? Uma igreja onde pastores, né, também se identificam com o cheiro das ovelhas. Bom, a vocação, eu falo a partir da vocação franciscana principalmente, eu creio que essa vocação ela é muito mais trabalhada, embora os desafios hoje são totalmente diferentes dos desafios de 5 décadas atrás. Mas creio que hoje nós temos muito mais instrumentos para podermos viver e trabalhar, sobretudo, a questão vocacional. Em primeiro lugar, eu digo assim, o que é importante é um conhecimento das fontes franciscanas que nós não tínhamos conhecimento, nós não conhecíamos as fontes completas, né? E hoje são instrumentais fundamentais para podermos, assim, trabalhar a vocação, cultivar a vocação, orientar a vocação. E, ao mesmo tempo, os outros instrumentos, né? Hoje, diga assim, são instrumentos auxiliares da própria espiritualidade, como o campo da psicologia, da sociologia, da pedagogia, assim por diante, né? Mas eu acentuo, sobretudo, a psicologia, para podermos também compreender os jovens, os vocacionados e a nossa própria vocação a partir das dificuldades humanas. Eu digo assim, hoje são totalmente diferentes das dificuldades que vivíamos há 50 anos atrás. Então houve uma evolução de muitos aspectos, mais instrumentos. Por outro lado, eu acho que a vida humana hoje é muito mais fragilizada do que anos atrás. Então, aos jovens que sentem uma atração também pela vida franciscana ou vida religiosa franciscana, a primeira coisa, ou a primeira palavra, meu modo de ver, é coragem. Coragem. Arriscar. Não ter medo. Dificuldades? Vamos ter.
como também existem dificuldades em tantos outros aspectos da nossa vida. Dificuldades nas profissões, no estudo, no trabalho e assim por diante. Na vida religiosa também temos as nossas dificuldades, como viver a pobreza, como viver a obediência, a provocação mesmo da própria castidade como um grande desafio, mas digo assim, se a gente conseguir matar um coelho a cada dia, a caça no final vai render bastante. Ou seja, quando a gente consegue dar passos bem dados e resolver também cada questão no seu devido tempo, nós vamos alcançar a meta. Então, São Francisco nos ensina uma coisa, a meu ver, muito bonita. Comecemos, irmãos, quer dizer, começar sempre de novo. Não é voltar para o zero, mas a partir daquilo que a gente já construiu, continuar. Mas sempre com novo ânimo, com novo vigor, com nova coragem, com novo entusiasmo. Então vale a pena. Eu não me arrependi em nenhum momento, embora grandes interrogações tivessem me acompanhado em determinados momentos da vida. Mas em nenhum momento eu posso dizer por que eu fui abraçar, por que fui bobo, né, em abraçar esta vida religiosa franciscana. Pelo contrário, ela me deu complemento, a vida consagrada, eu acho que me realizou muito como homem, como ser humano, como sacerdote também, né? Então ainda falta 5 anos para fazer 50 anos de sacerdote, né? Mas eu digo assim, que a vida consagrada, ela me realizou muito como ser humano. Com todos os desafios, sim, mas valeu a pena. A partir do dia que o Frei Rodrigo, meu confrade, me falou, olha, a partir do ano que vem você vai ser jubilado. E foi um grande susto para mim, né? E, embora sabendo que os 50 anos de vida religiosa estavam para acontecer. Mas queira ou não, a gente se assusta. Então, jubilado, eu sempre imaginava um velhinho andando assim com uma bengala própria que se usava no passado, com uma coroa de flores brancas na cabeça, né? Imaginar, e com uma cruz no meio, né? Então, imaginar entrando na igreja com uma bengala e uma coroa. Mas hoje em dia, graças a Deus, foi abolido isso, né? Mas mesmo assim, essa ideia, jubileu, pode levar a gente a pensar, né? Você é um velho, você é um decrépito, né? Você está cansado, você já é bananeira que deu cacho, né? Expressões assim muito semelhantes, né? Mas por grande provocação e por graça de Deus, né? Veio também a graça de poder celebrar esse jubileu dentro do jubileu da igreja, o Ano Santo da igreja. E o Ano Santo da igreja nos deixou exatamente essa provocação, peregrinos da esperança. Então, com toda a experiência que a gente vivenciou nesses 50 anos de vida consagrada, eu também quero continuar a peregrinar, feito frade menor, esperançoso de paz, esperançoso por um mundo bom, esperançoso também por novas vocações religiosas, né? Vocações sacerdotais, por um mundo novo, tudo aquilo que encerra a palavra esperança proposta pelo Papa Francisco. A esperança não decepciona. Ou, lembrando nosso saudoso confrade cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, de esperança em esperança. E eu quero continuar a esperançar, também na vida consagrada, agora com mais de 50 anos de vida religiosa. O sonho da igreja e da ordem deve ser o sonho maior de toda a humanidade, um sonho de paz. Paz que envolve tudo, paz que envolve as relações humanas, paz com a criação, paz com todo o criado, paz com a vida. E esse foi o primeiro anúncio de São Francisco de Assis.
E esse primeiro anúncio de São Francisco de Assis deve ser o sonho permanente de todo homem, porque esse também foi o sonho de Deus no mistério da encarnação de Jesus Cristo ao mundo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então eu sonho também que esse desejo de paz, este anúncio da paz se perpetue na vida de todas as criaturas, de toda a criação e sobretudo no coração do homem e da mulher feitos à imagem e semelhança de Deus.